O vídeo de hoje tá lindo, a gente tá numa praia artificial aqui em Calgary. Que bairro que é esse em Calgary? Maravilhoso aqui, né, cara? A gente tá em Mahogany, no sul de Calgary. Inclusive, no vídeo de hoje a gente vai responder perguntas enviadas por vocês. Então, se você quiser que num vídeo futuro a gente responda a sua dúvida a respeito do Plano Canadá, deixe nos comentários abaixo a sua dúvida. Vai ter dúvidas do tipo, sabe como? Tá saturada a imigração? Ou quando vai saturar a imigração? Porque vai saturar, uma hora vai saturar. Quando que vai saturar a imigração? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Oh, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just say its name instead of running away and jumping the gun to play it safe? Let's spin the... Primeira pergunta, Felipe Noves. Devo estudar inglês ou francês? Porque aqui no Canadá fala inglês e fala francês. Em que eu devo apostar? Eu não tenho inglês avançado ainda. Devo apostar no francês, já que Quebec está incentivando as pessoas a irem para lá e aprender francês? Porque a gente comentou no podcast que o Quebec tá pagando curso para quem chega lá, estuda francês. E ele falou assim, de repente, é uma boa opção então. Não, mas a verdade é o seguinte. Você no Plano Canadá, é importante que você tenha opções. Não só no Plano Canadá, acho que na vida, né? Quanto mais opções você tem, melhor. Então não é diferente. O problema é se você pegar a parte do francês, pegar a parte de Quebec, você vai estar se restringindo muito à região de Quebec, a província de Quebec. E isso a gente não vê com bons olhos, porque Quebec é muito bipolar em termos de imigração. E só Quebec fala francês, assim. Na prática é em Quebec que se fala francês. Exatamente. O resto do Canadá fala inglês. As outras 9 províncias, o inglês é predominante. Sim. Então, assim, se você abrir mais o seu leque para outras regiões do Canadá, em inglês, você vai ter muito mais opção, né? Então, assim, a gente acha que, no momento, o melhor é focar no inglês. Mais uma pergunta. O Matheus Freire, ele tá confuso. Ele tem 22 anos. Vamos responder aqui, ó, para o barulho não pegar lá, e a gente deixa de fundo os barquinhos. Ó, excelente, hein? Os barquinhos, você viu que são crianças, elas estão treinando velejar nessa praia artificial aqui. Ó, o Matheus tem 22 anos, ele não sabe para onde ir, sabe por quê? Ele tá estudando TI e ele perguntou, devo para uma cidade grande aqui no Canadá ou devo para uma cidade mais acessível do ponto de vista de imigração, de custo de vida, que nem no Atlântico canadense? Ele ainda está em dúvida com relação a isso, o Matheus. É normal, né? E o Matheus é jovem, não é? Qual que é a idade 22 dele? anos. 22 anos? Vamos responder lá por causa do barulho. Bom, então o Matheus é jovem, está na área de TI e ele não sabe direito o que fazer. E ainda está estudando inglês. Está estudando inglês. Ó, tem diversas coisas que você pode fazer. Não fica muito preso agora esse negócio, será que eu vou para o interior? Será que eu vou para uma cidade grande? Porque o momento você precisa estudar inglês, então você vai ter mais tempo ainda para tomar uma decisão e ter mais clareza para onde que você deve ir. Outra coisa, você está na área de TI. Enquanto você estuda inglês, por que você não tenta uma oferta de emprego do Brasil? A gente vê diversos casos da pessoa conseguindo uma oferta de emprego do Brasil, quem é da área de TI. Inclusive para o interior do Canadá. Você não fica preso nesse negócio de a gente falar assim, não, o interior do Canadá, TI não é bom. Não, a gente viu esses casos como esse acontecer diversas vezes. Então assim, estuda inglês, foca nessa questão de empregabilidade, trabalha no seu currículo, contacta empresas, vê se você consegue de repente, né, por aí, você consegue já solucionar o seu problema da imigração. E aos poucos aí, assista o nosso canal aos poucos, participa da próxima Masterclass que a gente fizer. Entra pro nosso canal do Telegram, aos poucos você vai ter mais clareza para que região que você deve ir, né? Em termos de imigração provincial, né, ou cidades, né? E a área de TI conta mais a experiência e as habilidades que você tem do que propriamente um diploma. Porque aqui no Canadá é desregulamentada a área de TI. Né? Exatamente. Pergunta do Orlando, que momento que a imigração vai saturar? Ou vai chamar menos imigrantes? Quando que vai ser assim a descida da imigração canadense? Porque a imigração, ó, tá subindo, é que nem montanha-russa, né? Vai subindo, subindo. Que horas que vai descer? É isso que o Orlando quer saber. É uma boa pergunta, né? Excelente pergunta. Bom, a gente não tem a resposta para essa pergunta, mas a gente tem algo para debater com você, discutir com você e jogar no ar para você, né? Um brainstorm, para pensar sobre isso. Um brainstorm para pensar sobre isso. A imigração canadense, ela é econômica. Então ela vai de acordo com a economia. Então, de acordo com a economia, com o mercado de trabalho, demanda, a imigração, né,
sobe, desce, ajusta, né, profissão e tal. Isso vai mudar? Porque a gente tem que ver, tá, tem alguma alteração nesse aspecto? No mercado de trabalho No vai mercado, mudar? no mercado de trabalho? Vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Você pesquisa, você vê que tá tendo uma revolução no mercado de trabalho. Um tópico que a gente já vem comentando há alguns anos, né? Dessa questão da automatização, inteligência artificial, substituição de diversas áreas, né, por computador, a parte de robótica. Então assim, essa área vai mudar. E ela já está mudando. Se você for observar, quando você vem para o Canadá, vamos supor que você vem estudar, aí você tem aquele trabalho de entrada. Trabalhar numa loja. Você trabalha numa loja, trabalha no supermercado, trabalha na cafeteria. Esse mercado ele já mudou totalmente. Hoje em dia metade pelo menos de alguns supermercados, já metade dos caixas é tudo self-checkout. Você vai lá, você paga, vai, não tem ninguém. Não fala com ninguém, né? Cafeteria também. McDonald's Você também. Não fala mais com ninguém em alguns McDonald's. Então assim, se você pensar assim, não mudou tanto, mas porque, né? Porque foi um processo, vai acontecendo devagar. Paulatino, não é algo progressivo. Não é algo que você acorda no dia seguinte e você fala, nossa, como mudou? Não, é algo que vai mudando. E assim, tá mudando. Então, a gente tem que ficar mais atento ao mercado de trabalho. Essa parte de entry level, trabalhos de entrada, isso daí já começou a mudar bastante. Entendeu? Essa parte, né? A demanda, às vezes, por esse trabalho de entrada. Cozinha, serviço de limpeza, caixa de banco, agricultura, transporte, logística, atendimento ao cliente, caixa de loja, todos esses empregos os robôs uma hora vão chegar lá e vão tomar. Exatamente. Pelo menos parcialmente já estão fazendo isso. Exatamente. Aqui no Canadá. Porque assim, tem gente que acredita que a imigração é porque a população do Canadá está envelhecendo e a imigração ela deixa a população mais jovem. Isso não é verdade. O que a população ela coloca são pessoas em idade de estar trabalhando no mercado de trabalho. Porque tem muita gente se aposentando, mas você não deixa a população mais jovem, entendeu? Então assim, na questão de deixar a população mais jovem, a imigração ela não soluciona o problema. Ela só soluciona o problema por profissões que estão em demanda e que não tem gente para preencher a vaga. Aí o imigrante, o governo canadense viu o imigrante como uma peça-chave para isso. Só que esse perfil de substituir vaga está mudando. Olha só, a gente tem uma boa parte das pessoas que migraram aí recentemente para o Canadá em vagas de entrada. Sim. Em vagas que a gente está comentando nesse vídeo que vão reduzir, vão continuar reduzindo ou vão até num futuro mais assim a médio e longo prazo deixar até de existir. Sim. E aí, como que vai ficar, né? Como que vai ficar? A gente está até conversando sobre isso antes de gravar esse vídeo, né? Se você for fazer uma projeção para o futuro, o Canadá ele vai ficar mais exigente com relação à qualificação técnica do candidato. Porque ao mesmo tempo que você tira um caixa de supermercado, você tem que colocar um técnico para mexer na caixa, para mexer no hardware, para mexer no software da máquina, né? Do robô, né? Então você está substituindo perfis profissionais do mercado de trabalho. Então a gente ainda está vivendo a época de ouro do Canadá, que o Canadá ainda está imigrando, aprovando imigração para trabalhos de entrada. Principalmente você vê no Atlântico. No Atlântico, boa parte das pessoas que estão imigrando, elas imigram com empregos de entrada, que a gente está comentando aqui que pode ser que daqui 20 anos vai ter muito menos empregos. Né? Então você pensa assim, para os próximos anos, a gente não vê muita alteração nos próximos anos. Só não dorme no ponto. Porque o que acontece é a pessoa que hoje em dia, vamos supor, um jovem que está... A gente está respondendo para o Matheus próprio nesse vídeo. 22 anos ele 22 tem anos. Se o Matheus for aquela pessoa que vai falar assim, não, você quer saber, deixa eu fazer minha faculdade agora, eu vou casar, eu vou ter filho, quando mais pra frente eu vou pensar na imigração. Aí talvez o Matheus tenha problema daqui uns 15, 20 anos, né? O ponto é esse. No momento, a gente está num momento bom da imigração. Matheus, o Canadá está aceitando todos os perfis possíveis de imigrante, A gente né? deu um chama-atenção no Matheus. Matheus, você pode trabalhar em restaurante, você pode trabalhar em hotel, você pode ser da área de TI, da área de saúde. Ainda está muito amplo a aceitação profissional de imigrantes aqui no Canadá. Exato. A Adriana tem aquela pergunta clássica: vale a pena fazer faculdade no Brasil e depois emigrar para o Canadá? Eu tive esse dilema, você teve. Termino minha faculdade, eu faço uma faculdade, me qualifico mais e aí eu vou para o Canadá? Porque é aquele negócio. Se você, por exemplo, você for estudar numa instituição privada no Brasil, né? Caro, tá caro, hein? Faculdade privada no Brasil tá caro. É caro. Então aí eu pensaria muito bem. Pensaria 2 vezes antes de utilizar esse dinheiro para isso.
eu talvez colocaria minhas energias em utilizar esse orçamento para um college aqui no Canadá. Até porque também é mais curto o college aqui, né? O college é mais curto, ao invés de você, né, por 4 anos no Brasil, você pode, sei lá, por 2 anos aqui, né? Então, assim, eu pensaria muito bem a respeito disso. Se de repente você conseguiu entrar numa instituição pública no Brasil, se é algo que vai adicionar no seu plano Canadá, em termos assim, é uma área em demanda, que depois você pode chegar aqui, você pode exercer, com sabe? Com futuro. Eu acho que área que ela colocou era meteorologia. Meteorologia. E assim, eu particularmente, eu não mesmo porque tá sempre frio aqui, né? Mas assim, eu não entraria muito nessa área. Eu sei que isso é piada de canadense, viu? É verdade, sempre tá gelado aqui. Não, assim, a gente tá no verão agora. A gente sabe que essa área de meteorologia você pode ver segmentos, entendeu? Mas é um mercado segmentado. Não é aquele negócio que você consegue chegar já, pum, entrar no mercado de trabalho. Entendeu? Então assim, eu ficaria muito atento em relação a isso. E outra, porque às vezes você pode falar assim, não, mas se eu me graduar no Brasil, eu vou conseguir mais pontos para o Express Entry. O Express Entry atualmente, tá mudando muito o Express Entry. Eu não confiaria no Express Entry atualmente, o trabalhador qualificado, o programa federal, pelo menos por os próximos anos. Falar assim, não, eu vou fazer isso porque, a não ser que você tenha um perfil já que você já está no plano Canadá, você sabe como é que funciona e a sua pontuação você consegue lá em cima. Já tem inglês, já tem francês, tudo, é jovem, tem pós, sabe? É assim, eu não colocaria minhas fichas. Mas no longo prazo é perigoso, né? É perigoso. Porque no longo prazo é aquela tendência, cada vez mais o Canadá vai dar preferência para quem já está aqui no Canadá, estudando e trabalhando. Vai ter gente suficiente aqui para o Canadá atingir a cota. O ponto é esse. O Canadá ele aumentando a permissão de estudos, aumentando a quantidade de estudantes internacionais que vêm para cá, essa estrutura que eles têm de educação, né, do education, de você vir fazer college, aumentando isso, eles têm os imigrantes ideais no futuro. Então assim, acho que é por aí, né? Mais uma pergunta. O consultor educacional tentou me enganar. Rafael Barbosa mandou a seguinte mensagem: quase caí na conversa de consultor educacional que inventou que Calgary, onde a gente está, olha que cidade feia, olha que cidade pobre, né? Não tem emprego aqui em Calgary, né? Olha o que o consultor falou, não tem emprego em Calgary. Olha a vista daqui. Bom. E, não, brincadeiras à parte, o consultor educacional falou assim, não vai para Calgary porque só tem trabalhos rurais. Vamos segura a risada, cara. E os colleges são ruins. Quer dizer, é porque o consultor talvez não venda o college aqui em Calgary, então o college é ruim. O college é bom como consultor. Ou a comissão é mais baixa, ou essa agência não consegue ganhar um extra com aeroporto ou moradia, né? Então, assim... você que está chegando agora no canal, acompanhe o nosso canal, dê uma olhada, conheça mais Calgary e veja as opções de college, de emprego. A economia aqui, eu até anotei para a gente comentar. A taxa de desemprego em Calgary bateu 4,9, é a menor taxa de desemprego desde 2015. Desde 2015. A economia tá bombando aqui. A gente tava gravando, a gente viu 2 brasileiros trabalhando. A gente viu 2 brasileiros trabalhando. Tá bombando aqui a economia, viu? Então, Rafael, obrigado por você mandar o seu... Mas você viu que o Rafael tá alerta, né? O Rafael tá alerta. Exatamente, Rafael. Ele acompanha o nosso canal já há bastante tempo. Obrigado pelo aviso. Ele falou assim, você viu que ele não caiu na conversinha. Legal. E é exatamente isso. Você não caia nisso. Considera diversas opções aí. Não, a gente tá falando só de Calgary, mas também com diversas outras regiões do Canadá. Não se deixe envolver por o pessoal que se diz consultor educacional, mas na verdade isso daí é um nome bonito para vendedor de curso, de agência. Nada contra, tem muita agência boa, mas também tem muita gente no mercado, ainda mais depois desses últimos 2 anos, as agências têm uma situação financeira complicada, eles estão tentando fazer de tudo, entendeu? Então fique atento e esteja sempre do lado certo. Do lado da verdade. Lado isento da informação. Exatamente. E pesquise sempre por conta própria antes de você levar uma orientação dessa como uma verdade absoluta. Para fechar o vídeo, uma pergunta muito boa. Elke Lavagliese fez a seguinte pergunta: descobriu bom e barato no Canadá? A Elke estava assistindo um vídeo no YouTube e estava falando da cidade de Surrey. E ela falou assim, eu acho que eu descobri o bom e barato no Canadá, cidade de Surrey. Uma cidade pequena. Uma cidade pequena. Sim. E ela comentou isso. E ela está perguntando, vale a pena eu apostar em morar em Surrey, em British Columbia, já que é uma cidade menor e fica próximo de Vancouver? Sempre quando você ouvir falar em West Vancouver, North Vancouver, Richmond, Delta, Burnaby, Coquitlam, Pitt Meadows, Maple Ridge,
Surrey, Langley, tudo isso é Vancouver. E pensa que são bairros de Vancouver. A forma que Vancouver, porque Vancouver é cheio de rios, né, braços de mar, então o que há mais de 100 anos atrás, quando eles começaram a determinar os vilarejos, eles estavam perto desses rios. Só que daí foi crescendo, eles falaram assim, nossa, na verdade a gente está muito próximo do outro. Virou um bairro, virou um bairro. Virou um bairro, só que é que a divisão de Vancouver, a Vancouver decidiu não unificar tudo numa cidade, como Toronto e Montreal fez. Então esses lugares, na verdade, são bairros, não são cidades pequenas próximos a Vancouver. Não veja dessa forma, veja que faz parte de Vancouver. São uma cidade, vamos supor, em Calgary aqui, seria só um bairro de Calgary. E aqui seria uma cidade, se fosse em Vancouver, né? Ou esse bairro que a gente tá. E já por muitos anos, Vancouver, né, tem feito votação, pesquisa com as pessoas, se a gente deve ou não unificar tudo isso numa cidade só. Isso daí já é papo antigo já. Um prefeito para todo mundo, inclusive pro Surrey, né? Então o prefeito de Vancouver controlaria a região de Surrey. Então, porque assim, quando você vai para Vancouver, você tá, vamos supor, desse lado da rua aqui, Vancouver, desse lado aqui é Burnaby. E às vezes você nem sabe. E às vezes você nem sabe, entendeu? Então entenda que são bairros. E assim, o custo de vida ainda é alto, porque a gente está falando de Vancouver, o custo de vida é alto, e tem todos os pontos positivos e negativos. Assim, eu vejo mais como negativo. A gente nunca morou em Surrey. Sempre quando a gente mudou em Vancouver, a gente nunca foi muito nosso favorito, lugar favorito. Então assim, acho que essa pelo menos é o que eu tinha pra falar. O negócio é o seguinte, você quer uma prova de que Surrey faz parte de Vancouver? O metrô de Vancouver tem 3 estações no Surrey. 3 estações, então você sai de downtown em Vancouver, ou de Surrey, você chega em downtown. E olha só, sabe quanto que custa hoje o cartão do metrô pra você? Um mês, por mês. Quase $200 para você sair do Surrey todo dia ir para Vancouver. O cartão mensal custa quase $200. Quer dizer, o custo de vida vai ser mais baixo. Só que se você for estudar em Vancouver, você tem que computar esses quase $200 de metrô. Então você vai pagar aquele aluguel de... E é lotado o metrô, é muito lotado o metrô. Mas se você pega em Surrey, é o primeiro, então talvez... Você pode sentar. Aí você vai ficar uma meia hora, um pouco mais de meia hora, né? Agora, você falou que o aluguel é o quê? 1.700? 1.700 atualmente. Se adiciona então esse passe no metrô, vai assim... Quase 2.000. Por volta de 2.000, assim, não é uma região assim, não é um... Porque assim, o legal de Vancouver é que nem o Guilherme morava. Você tá em Vancouver, você tá na praia, porque isso que é o ponto positivo. Você tem tudo a pé, dá pra você fazer tudo a pé, você mora em Vancouver, né? Ou assim, quando eu morava em Coquitlam, que a gente foi uma época assim, que muito pouca gente lá, sabe? Você ficava próximo às montanhas, próximo ao lago. Pô, final de semana a gente ia no lago lá. Hoje em dia não dá nem pra ir pro lago, porque você tem que fazer o booking de tanta gente, tem fila hoje em dia. E assim, e Surrey não atende nunca atendeu a essas nossas... Não é o bom e barato. Não é o bom e barato. É o que? Surrey não é o bom e barato. E não é uma cidade pequena de British Columbia. Entenda como se fosse um bairro de Vancouver. Exatamente. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe seu comentário, porque a gente vai pegar comentários desse vídeo aqui para poder criar próximos vídeos. Então deixe o seu comentário, sua dúvida a respeito do Plano Canadá, que a gente vai responder. See you soon. See you soon. I tried to shake it, find a way to get